Bem, a última palestra desse painel, última, mas não menos importante, será a respeito de segurança do agregado siderúrgico disposto no solo, que será realizado pelo engenheiro agrônomo de manejo de solo, de conservação do solo e da água, que possui vasta experiência em práticas de manejo, conservação do solo e da água, recuperação de nascente, tratamento e destinação final de resíduos sólidos e líquidos de origem industrial, agroindustrial e agro-silvopastoril. Senhoras e senhores, por favor, professor Caetano de Souza. Bom dia a todos. Eu que agradeço. Está todo mundo cansado, não está? Aí eles deixam eu por fim, sabe? Porque eu não consigo fazer igual os meus brilhantes colegas fazem. Né? Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é deixar todo mundo à vontade e permitir-nos pensar diferente. Então, vamos lá. Né? O rapaz vai passar um aperto danado, vai clicando aí à medida que eu for precisando, vamos tentar ver se nós vamos fazer igual Pelé e Garrincha. Para quem é mais antigo, sabe quem eu estou falando. Os mais novos pensariam aí em Messi e Neymar, são jogadores bem piores. Só que ganham bem mais. Né? Então, esse aí, eu estou aqui, eu sou professor aposentado, vai clicando devagarzinho aí, filho. Devagarzinho, chega. Eu sou professor aposentado da Universidade Federal de Viçosa, onde comecei a minha carreira de professor em 1987. Muita gente que está aqui não tinha nascido ainda. Né? E alguns já tinham, que convivem comigo aí, provavelmente o Zé Ribamar, né? Não, essas coisas nós temos que ter orgulho de estar aqui, né? E eu ainda numa cadeira de roda, vai fazer dia 9 agora, 5 anos que eu estou nessa luta. Mas não tem problema, não. Aí a Paula, lá do IABR, pediu para eu falar sobre segurança do agregado siderúrgico disposto no solo. Aí vocês podem estar perguntando assim, o que um agrônomo está fazendo aqui, né? Prometo para vocês que eu vou falar muito pouco de agronomia, tá bom? Que é o que eu gostaria de estar falando. Eu estou aqui, na verdade, trabalhando contra mim mesmo, porque eu vejo a indústria siderúrgica como um grande parceiro para a agronomia. Ao fornecer tudo aquilo que vocês querem o aço, o ferro, e nós queremos aquilo que vocês não querem, que é exatamente essas coisas que vocês estão chamando de resíduo. Né? Eu me recuso a chamá-la de resíduo, por alguns motivos, veremos. Né? Já digo que a minha apresentação vai extrapolar o tempo, mas espero fazê-la de uma maneira bem divertida, para vocês não ficarem tão cansados. Né? E aquele que quiser ir embora, pode ir também, veja, não tem problema não. Eu pretendo segurá-los aqui por vocês acharem que aquilo que eu estou apresentando mereça a atenção de vocês. E se todo mundo achar que devemos parar, nós vamos parar de uma vez, não vamos nem começar, né? Besteira. Então, clica para mim para o próximo slide. A importância da ciência. O que isso tem a ver, né? Vamos ver. Vamos pensar a importância da ciência para uma viagem doméstica. Vamos supor que eu, o Patrício, o Ribamar e a Ruggeri viemos aqui visitar o Gabriel Caetano. O Ribamar é daqui do Rio mesmo, né, Ribamar? Você está aqui. Os outros dois são da UFES, e eu lá em Viçosa. Viçosa para cá eu não consigo vir de avião. Conseguir eu consigo, mas vai ser muito mais louca a viagem do que eu vir de carro. O Rio de Janeiro não vai sair do lugar, não vai nada. Então, nós podemos sair de onde quer que estejamos e chegar aqui no Rio de Janeiro, sabendo a hora que nós vamos chegar. Se eu for vir de carro, eu vou sair num determinado horário. Quem for vir de avião, o Zé Ribamar pode vir talvez até a pé, né, para reunião, dependendo do lugar que ele mora e onde vai ser a reunião. Agora, clica, por favor. Como eu sou Caetano marciano, detalhe,
Então, vocês vão ter aqui uma apresentação meio de um ET, uma extraterrestre, né? Então, vamos supor que o Zé Ribamar vai continuar aqui, mas o Patrício e a Rudiero vão voltar lá para o Espírito Santo e eu vou voltar para Marte. Né? Então, qual que seria a importância, então? Olhe bem, a ciência, como que ela me ajuda aqui? Numa viagem onde está tudo, a Terra, nesse exato momento, está em movimento, certo? Mas nós movimentarmos aqui dentro, não muda nada, certo? É como se nós estivéssemos parados. Agora, imagina eu indo para Marte. Clique uma vez, por favor. Se tiver jeito de apagar essa da frente, para facilitar a visualização, é possível? Ainda além de marciano, eu sou chato, viu? Melhorou o processo? Né? Pois é. Isso são 33 anos de sala de aula. Né? Deixa a gente meio sem vergonha também. Né? Então, olhe bem, eu coloquei ali o Sol, né, que teoricamente estaria parado, mas ele tem um movimento, ele gira em volta de si mesmo, ele está girando, né, em volta de outras coisas. A Terra, que está girando em volta de si mesmo, girando em volta do Sol, e temos a Lua. Né? Não coloquei Marte ali, porque daqui a Marte é muito longe. Eu quero fazer uma parada estratégica na Lua para tomar um café. Eu posso sair qualquer horário aqui e ir em direção ao nada, eu vou encontrar a Lua? Não vou. Certo? Lua, Terra e Sol estão alinhados face a face uma vez a cada 365 dias. A Lua e a Terra vão estar face a face a cada 28 dias. Então, eu tenho que compensar a mesma posição, né? Eu quero chegar lá num boteco para tomar um café. Eu tenho que saber a hora que eu vou sair daqui, o lugar que eu vou sair daqui, porque senão eu corro o risco de não encontrar a Lua no meio do caminho. Então, toda a nossa ciência me faz sair daqui do planeta Terra. A minha boca está secando. Você traz uma água para mim, Túlio, por favor? Nossa, está horrível. E conseguir, através dos movimentos, né, estudar esses movimentos, dá certo eu chegar lá. Então, agora vocês devem estar pensando assim, aqueles astronautas da Apolo 11 foram doidos demais, né? Em sair e não ter certeza que ia chegar a algum lugar. Bem, então, brincando com isso aí, só para vocês terem ideia, que o que nós estamos fazendo aqui hoje é apresentar a ciência. E ela é importante para resolver os problemas. Viram, principalmente, o trabalho da Rudieri e do Patrício? Apresentaram um trabalho científico. Rudieri, o Diego foi meu aluno, sabia? Foi. Né, Diego? Nos bons tempos. Né? Então, a gente está aqui apresentando ciência. Eu vou tentar fazer uma apresentação, que a responsabilidade aqui sobre a segurança desse uso ficou na minha mão, né? Eles estão lá preocupados com se mais o Patrício, se o agregado, ele sob o ponto de vista de engenharia civil, ele está legal. A Rudieri já pegou ali, vocês viram que nós somos mais problemáticos, 500 burdoadas de vez, né? Do que o agregado. O agregado está maravilhoso. Né? E vamos usar, então, toca para mim para frente um pouquinho. Gente, eu fiz uma apresentação daquele modelo antigo, por isso ela é chata. Vamos lá. Lei de Lavoisier. Todo mundo estudou isso. O que esse cara falou? Ele falou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é de uma sabedoria muito grande. E eu acrescentei ali. Ou muda de lugar. Primeira adaptação.
segunda adaptação, ó, clica, por favor. A nossa lei vai ser a qual? Da natureza, nada se cria, tudo se transforma, nada se perde. Na verdade, tudo se copia. Vamos ver lá, voltar lá no conhecimento que José Ribamar passou para nós. Aquela confusão toda de autoforno. Clica uma vez, por favor. Ali, olha, é um vulcão. Concorda, Ribamar? É um vulcãozinho que está ali. Aquela lava pode ser a escória, não pode? A temperatura de um vulcão é de 700 a 1.200 graus. Gente, todos esses dados estão na internet, tá legal? Não coloquei fonte de nenhum deles aqui, que senão ia ficar uma coisa ridícula, né? Clica mais uma vez, por favor. E se essa lava for resfriada na superfície, nas condições de atmosfera e pressão, ela gera o granito, que é uma rocha ígnea extrusiva, que o meu amigo Patrício pode utilizar perfeitamente como um agregado natural. Concordam? Gente, vocês podem rir, se alguém duvidar, pode reclamar, não tem problema não. Clica mais uma vez, por favor. Do outro lado, eu tenho lá aquele desenho do meu amigo Ribamar, novamente, que é o alto forno. Os dados sugerem ali alguma coisa entre 1.200 e 1.800, tem uns lugares que chegam a 1.920, 2.100 graus. A diferença básica ali é qual? Ali dentro daquele alto forno, que o José Ribamar falou com muita propriedade para nós, aquele dentro a gente coloca coisas naturais, certo? E que pela lei de Lavoisier, tudo que eu colocar ali dentro não vai criar nada, não vai nada. Então, se eu estou colocando alguma coisa que tem cálcio, que tem magnésio, que tem ferro, que tem alumínio, que tem enxofre, no caso, enxofre não vai ficar, né, coitado, que ele vai ter que sair voando. Eu vou tirar isso. O pessoal da metalurgia interessa o quê? O ferro e o aço. Nós aqui estamos preocupados com quem? Com aquilo que o pessoal do ferro e do aço não está. Nós estamos preocupados com o agregado. O que nós vamos fazer com isso? Poxa, se tudo que nós entramos já existia antes, tudo que vai sair por Lavoisier continua existindo. Concorda? Só que, qual que seria essa diferença? A lava do vulcão, ela está lá, ela vai se resfriar na temperatura e pressão ambiente, está lá, as rochas ígneas estão lá, 1.000 anos, 2.000 anos, 1 milhão de anos, sei lá. Elas tiveram um tempo de sofrer os processos intempéricos, então ela tem um comportamento esse que o meu agregado siderúrgico, que eu posso chamá-lo, Ribamar, de uma rocha ígnea magmática? Posso. Né? Porque os dois processos são literalmente o quê? Iguais. Com uma pequena diferença que o vulcão, ele não escolhe o que entra dentro dele, ele surge ali e ele pega o que tem ao seu lado. Ok? Vamos para frente? Vai clicando devagar, que se você der 2 cliques, aí você me deixa todo enrolado, viu, menino? Ciclo das rochas. As rochas na natureza, elas sofrem aqueles processos. Desde a formação, elas vão sofrendo o intemperismo. Se você pega o granito e ele sofre intemperismo, ele pode originar a rocha sedimentar. Se ele sofrer temperatura e pressão, ele pode originar uma rocha metamórfica, que seria o gneiss. Gneiss e granito são iguais. A diferença é que o granito, depois que ele sofreu temperatura e pressão, ele muda para essa forma metamórfica. Só isso. Agora, se eu pego essas 3 rochas, clica uma vez e faço a composição dela. Nos 10, não sei se são 10, clica uma vez, filho. Está ali o granito, está ali a composição, com seus 8, não é 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 principais componentes. Quais são? Sílica, alumina,
óxido de potássio, óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido de manganês, a hematita, né? E o fósforo, P2O5. Esse produto, ninguém se preocupa. Não, Gabriel? Esse aí eu posso usar, não posso? Por que eu posso? Porque ele é natural. O segundo, que é o Gnais. Clica uma vez, mais um. Tem diferença na composição deles? Igualzinha. Ele é natural, eu posso usar. O argilito, que também agora uma rocha sedimentar. Clica, por favor. Os mesmos elementos. Às vezes variam, às vezes não. Vão variar os percentuais. Ok? Mas nada de novo. Eu posso usar também. Agora eu vou pegar o agregado. Vamos, uma vezinha só. Todos os agregados possuem os mesmos elementos, de um total de 118. E ali estão os 8 mais abundantes na natureza. Tá? Clica uma vez. Surgiu ali no meu desenho ali, agora eu estou substituindo o granito pelo agregado siderúrgico. Se lembra que o Gabriel Caetano, meu xará, né? Ele mostrou lá e viu que se está tudo dentro de um cubo de vidro, você não consegue identificar quem é quem. E quando eu coloco ele ali para sofrer esse ciclo das rochas, gente, nós treinamos esse trem tudo antes, tá, gente? Isso tudo nós combinamos ontem, enquanto você estava viajando, não foi, irmão? Nós combinamos essa brincadeira aqui. Então, agora eu estou pensando no agregado siderúrgico sofrendo aquele processo ali. E eu vou analisar esse agregado siderúrgico. Uma vez, por favor. Está ali o agregado. Sílica, alumina, óxido de potássio, óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido de manganês, a hematita e o fósforo. Aí, por ele não ser natural, eu não posso. Se a gente olhar aquelas composições, justifica não poder? A diferença talvez seja o tempo que um teve para se maturar, para se desenvolver, e o outro ainda não teve. Então, em teoria, e a ciência nos ajuda a fazer isso, eu posso pegar essa rocha que eu criei no meu vulcão e fazer com que ela amadureça para ter o mesmo comportamento, né, que um agregado natural, e, portanto, o Gabriel Caetano não vai te impedir de usar. Certo? Não, é porque eu gosto de ser pessoal assim, né? Porque as pessoas ficam curiosas, eu preciso que elas prestem atenção em mim. Entendeu? Né? Eu chamou você de Inéia, ela falou que eu tenho 15 minutos só. Mas vamos lá. Para frente. Aplicação da NBR em agregados naturais no agregado siderúrgico. Isso a Rudier fez, até muito mais do que isso. Parece que a Patrícia também fez. Então, eu também fiz. Vamos ver os resultados? Então, basalto. Basalto é uma rocha ígnea intrusiva. Ela resfria em profundidade. O granito é a mesma coisa, porém, está em cima, na superfície. Aí eu coloquei 4 tamanhos de agregado siderúrgico. Todos os outros para trás ali, de menos aqueles 2 nãos e aqueles 2B inerte, é tudo igualzinho. Tudo igual. Às vezes vão variar as concentrações. Eu fiz questão de colocar, vejam, o agregado siderúrgico tem um comportamento igual ao basalto e ao granito. Sendo que, quando eu peguei um agregado siderúrgico pequeno em relação ao outro, um de 15 a 50 e o outro de 5 a 15, ele não deu nenhum problema ali na quinta coluna, linha, e me levou a classificação dele para inerte.
que para o INEA não teria problema nenhum. Olhe bem, eu entendo que essa análise, esse é um trabalho feito pelo pessoal da Gerdau. Eu entendo que, quando nós pegamos, por exemplo, você se lembra que o Gabriel frisou bem o pH de determinado agregado siderúrgico? Por que aquele pH está alto? Pela presença de quê? De cálcio e magnésio. Ou seja, se eu pegar o calcário que eu uso para aplicar no solo, o pH dele também vai dar aquele horror. E eu preciso disso, tá, gente? Na agricultura, prometi que não ia falar, sou obrigado. Na agricultura, eu preciso de coisas reativas. O que o pessoal da engenharia civil não pode. Concorda? Você não pode colocar uma coisa lá que vai sofrer expansão. Então, você tem que controlar aquilo para que não ocorra danos à sua estrutura. Eu já preciso que as coisas tenham reatividade. Senão, elas não têm valor para mim. E essa reatividade do agregado, quer natural, quer seja esse que nós estamos chamando, vamos chamar de artificial, uma luta, eu não gosto de chamar, porque eu estou provando que ele é igual ao outro. Né? Não tem nada de diferente. Vamos lá? Nada inviabiliza o uso, novamente, desde que ele atenda a alguns requisitos. Creio eu que esse requisito esteja muito mais ligado à idade que ele está sendo processado do que praticamente a sua composição. Tá certo? Por que que não colocaram aqui, para falar o que eu estou falando, uma criança de 5 anos de idade? Ela não teve tempo de ficar perdendo tempo lendo livro a vida inteira para estar aqui falando. Ela já teria ficado, gente, a minha boca é porca mesmo, ela já teria ficado puta da vida e tinha ido embora. O que muitos de vocês devem estar doidos para fazer. Por favor. Abundância dos elementos na Terra. Olha só a loucura que é o nosso planeta. Vamos lá? Ali está um gráfico, formato de pizza, porque é a hora do almoço, não precisa lembrar de pizza, e vou colocar uma tabela para ficar mais clara a visibilidade, com alguns detalhezinhos. Clica, por favor. Os 10 primeiros: oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio, sódio, magnésio, potássio, titânio e hidrogênio. Gente, nos agregados naturais e no agregado siderúrgico, são aqueles mesmos. Esses caras aí representam mais de 90 e tantos % dos elementos que temos na superfície. Então, é lógico que todo agregado siderúrgico vai ter o quê? Aquilo ali. Vai ter alumínio. E esse alumínio é problema? Não é. Por que que não é? O próprio pH do agregado siderúrgico faz com que o formato do alumínio ele fique no Al2O3 ou H3 de solubilidade na casa de 10 a menos 31. Não temos nenhum equipamento, não temos nenhuma análise química que consiga identificar isso, gente. E nossos ambientes estão acostumados com esse negócio aí. Vamos ver. Algumas coisas que nós devíamos nos preocupar, e aí eu vou ter que voltar novamente à agricultura, nós preocupamos com quem? Com cromo, com chumbo, com arsênio, com cádmio e com mercúrio. Tá? Esses são os referenciais que nós utilizamos na agricultura. Esses seriam problemas. Veja que seria mais fácil eu achar prata no meu agregado do que eu achar, por exemplo, mercúrio, do que achar cádmio. É quase tão difícil eu achar platina e ouro do que achar essas coisas aí. Ali na frente está o número de ordem que esse material apresenta aí no planeta. Por favor.
Fatores que afetam as reações dos minerais no solo. Físicos, desagregação. Todos os anteriores, os dois principalmente, a Rogério e o Patrício, fizeram menção em tamanhos de fração. Né? Então, clica, por favor. Ali eu tenho matacões, nomes técnicos, tá, gente, por isso aí. Matacões é uma coisa acima de 200 milímetros. As britas, eu tenho diferentes tamanhos, elas têm tamanho, brita 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aí vem o pó de pedra, a areia, o silt e a argila. Se eu pegar um matacão de 200 milímetros, ele me dá 240 milímetros quadrados de área superficial. À medida que eu vou descendo ali, eu peguei o menor valor da fração, eu vou tendo aumento da superfície específica. Então, uma argila, que é a coisa mais pequenininha que tem ali, ela tem 48 vezes 10 a 9 milímetros quadrados. Então, ela reage no solo, enquanto que o matacão é praticamente inerte. Ele não tem superfície para ceder elementos, ele não tem como fazer muita bagunça. Embora, se eu jogar um pedaço, um matacão na cabeça de alguém, ele vai fazer um estrago arrumado. E uma argila não vai fazer dano nenhum na cabeça. Agora, vocês viram lá que foi o Patrício, ele mostrou que se você aspirar a argila, tem problema. Se eu aspirar óxidos de cálcio, eu danifico, problema na retina e tudo mais. Né? Vamos lá? Então, ali, ó, lei das colisões. Quanto maior a fragmentação, menor é o tamanho, maior a chance de contato efetivo, maior será a velocidade de reação. Então, para eu estabilizar um agregado fino, eu consigo fazer isso mais rápido do que estabilizar um agregado maior. Porque as chances de reações são maiores à medida que ele vai ficando menor. Então, daí, meu querido Gabriel, as pilhas poderão, embora elas tenham a mesma idade, a mesma condução, elas poderão dar resultados diferentes. Isso não é problema nenhum. A explicação, uma delas está ali. Ok? Vamos? Eles já me mostraram que tem 10 minutos só, mas vocês não importam, não é, gente? Eu prometo fazer vocês rir. Clica. Aí vamos entrar nos químicos, que vai ocorrer a decomposição. Clica, por favor. Eu repeti aquele quadro ali, de todo mundo que pode, e do agregado siderúrgico que não pode. Né? Só para lembrar vocês. Clica, por favor. Aí eu tenho o agregado siderúrgico, ou qualquer outro deles. Vamos ver o que acontece na natureza? Temos a atuação do clima sobre ele. Por favor. Atuação dos organismos, desde os micros aos macros. Eu tenho o relevo, é importante o relevo, porque se eu estou num lugar sem plano, eu tenho um determinado comportamento. Se eu estou num lugar inclinado, eu tenho um outro comportamento. Isso tudo, sob a ação, clica, por favor, do tempo. O tempo é importantíssimo nisso aí. Vão estar ocorrendo reações, clica, por favor, e alguns processos, por favor, que vai originar os minerais de solo. Isso vai acontecer com qualquer agregado que eu estiver utilizando, com qualquer tamanho de agregado que eu estiver utilizando. Quanto maior, mais lento. Quanto menor, mais rápido. Seguindo. Reações e fluxos de elementos minerais no solo. Clica, por favor. Olha, o solo, imagina bem se aqui nesse lugar fosse uma orquestra. Vocês já viram uma orquestra antes deles estarem atuando?
cada um soprando um instrumento, tocando, é uma verdadeira zona, uma verdadeira bagunça. Aí chega um cara chamado maestro e ele organiza aquela bagunça e faz um concerto. Isso é o solo. Isso é a química do solo. Os elementos químicos estão ali, cada um fazendo o seu papel, e nós, né, para manejá-los a nosso favor, vamos estar ajustando-os de maneira a que eles atinjam o que nós precisamos, que é o equilíbrio químico. Por favor. Nesse equilíbrio químico, que é dinâmico, pode clicar, por favor, eu tenho várias reações ocorrendo simultaneamente. Eu tenho as plantas absorvendo, eu tenho a matéria orgânica adsorvendo, efeito superficial, eu tenho fase sólida do solo, eu tenho a chuva e a evaporação, que são fenômenos que estão ocorrendo, o ambiente é aberto, e toda aquela bagunça ali vai me originar, ao final, um tipo de solo. Por que o Patrício falou solos ferríficos, solos oxídicos lá do Espírito Santo? Por que, salvo engano, foi ele mesmo que falou que lá no Amazonas você tem que fazer pedra para levar para lá. Clima da Amazônia é um, o do Rio Grande do Sul é outro. Se eu pegar o mesmo agregado e colocar lá no Amazonas e o mesmo agregado no Rio Grande do Sul, daqui a 1 milhão de anos eu tenho coisas totalmente diferentes. E cada uma vai estar em equilíbrio com aquela situação local. Por favor. Eu vou passar rápido aí, porque senão vai ficar muito tempo, né? E aquilo é só para mostrar que eu entendo o que estou falando. Né? Mentira, hoje. Intensidade e capacidade. Isso aí nós devemos parar um pouquinho. Quando eu coloco alguma coisa, está liberando alguma coisa para o solo, aquela coisa que tem maior solubilidade, ela inicia, ela domina a situação. Só que nos processos do solo você tem precipitação e dissolução, um deles. E a tendência do solo, você se lembra de uma palavrinha mágica chamada de entropia? Os químicos, não, o químico já balançou a cabeça. A entropia é a medida da desordem. Literalmente a medida da desordem. Todos os elementos químicos, eles tendem a ir para a máxima desordem possível, que é o seu mais baixo nível de energia. O engenheiro metalúrgico, que estamos aqui, os que estão aqui presentes, eles fazem exatamente o oposto. Eles tiram aquilo da máxima entropia e levam para a máxima organização. E para isso ele tem que injetar energia. Só isso. Nada de complicado. Agora, eu estou retornando com esse agregado, eu tenho que usar ele de alguma forma. Então, inicialmente, aquele elemento que tiver em maior concentração é que vai estar ditando o que está acontecendo ali. E que tenha maior solubilidade. À medida que o tempo vai passando, lá no final das coisas, quem vai dominar o sistema é aquele de menor solubilidade. Ou seja, o equilíbrio tenderá a estabilizar com o menor nível energético possível. Pode, por favor? Fatores que afetam o equilíbrio químico no solo. Então, por favor. Solubilidade depende da concentração, da atividade, que por sua vez, é função da força iônica e do coeficiente de atividade. Isso aí, talvez só o meu xará, Gabriel, que não está entendendo. O resto não está entendendo nada. Não precisa entender, não. O coeficiente de atividade, eu posso calcular pelas leis de Debye-Hooker, equação de Debye-Hooker, posso fazer pela condutividade elétrica e posso fazer por dados termodinâmicos. Clica, por favor. A oxirredução é outro
fenômeno que vai ocorrer no solo, ela depende do pH, do potencial elétrico e do ambiente, se é redutor ou é oxidante do solo. Essas são as bases químicas nas quais aqueles elementos que serão liberados do agregado vão se estabilizar. Nós não estamos fazendo ciência? A gente precisa de reinventar a roda todo dia? Não. Nós podemos usar essa ciência para prever o que vai acontecer. De maneira a saber o risco que estamos correndo em usar ou não usar. Por favor. Então, ali, pode clicar. Quando ocorre equilíbrio aqui no solo, as reações que são envolvidas lá no equilíbrio, que é o que eu preciso. Vejam, a velocidade de equilíbrio é quando a formação de reagente, a reação dos reagentes e a dissolução daquilo que foi produzido são iguais. Eu tenho, então, o equilíbrio. Esse negócio é tão interessante. A minha amiga que está do lado ali do meu xará, como é que você chama? Cristiane. Você é química não, né? Ah, então você não me presta, não. Vamos para o Rodrigo, que é engenheiro civil. Rodrigo, você tem coragem de beber ácido clorídrico? Você tem coragem de beber hidróxido de sódio? Se eu pegar a quantidade estequiométrica de hidróxido de sódio e ácido clorídrico, Cristiano, o que vai dar? E vira o quê? Ácido clorídrico e soda cáustica. Cloreto de sódio. Que quando você vai lá no Mar do Espírito Santo, que é o mesmo mar daqui do Rio de Janeiro, de qualquer outro lugar, você bebe essa coisa. Principalmente mineiro, né? A gente que é mineiro, quando chega na praia, a primeira coisa que a gente faz é provar para ver se aquele negócio é salgado mesmo. Eu prometi que ia fazer vocês rirem. Então, vejam, ninguém bebe soda cáustica, ninguém bebe ácido clorídrico. Se eu faço a reação estequiométrica entre eles, eu vou ter reagente A, reagente B, dando um produto A, que é se me interessa o hidróxido de sódio, é o produto A. Se me interessa a água, que é o outro produto, né? Aí eu pergunto, quem é o resíduo dessa reação? A água vai ser o resíduo? É complicado, né? Vamos lá. Precipitação de solução. Estou usando ali um becker com bário e o hidróxido de bário e o ácido sulfúrico. Vai dar hidróxido de bário. O sulfato de bário, perdão, que é um composto de baixíssima solubilidade. Essa é uma reação que ocorre. Outra. Adsorção e desorção são ações de superfície. Tá? Por isso, quanto menor for a fração, mais esse componente é importante. Outro. Troca iônica. A troca iônica, eu tenho lá a argila, que é pequenininha, ela tem essa atividade dos cátions que estão na sua superfície, ela troca com os cátions da solução do solo. O grão de areia, para nós, não faz isso eficientemente. Ele faz, mas numa velocidade tão ridícula que não nos interessa. Outra, a complexação. É outro fenômeno. Eu tenho as cargas, os materiais orgânicos no solo. Eles complexam e tiram alguns elementos da solução, ou fazem de conta que aquele troço não está lá. E, por fim ainda não, redução e oxidação. É um dos grandes e importantes sistemas que nós temos. Normalmente, os elementos que sofrem oxirredução, eles vão comandar a química do solo. Portanto, eu consigo prever, na maioria das vezes, e no caso do agregado siderúrgico, que eu tenho ferro, que sofre oxirredução, normalmente é ele que comanda o que vai acontecer na solução do solo. Então, eu posso prever. Como que eu prevejo isso? Por favor? Através de um gráfico de EH-pH,
um sujeito de nome Paul Beckson, não sei se é assim que pronuncia o nome desse cara aí, ele criou esses quadros que, em função do pH e do potencial de oxirredução do ambiente, eu consigo prever quais são os minerais que vão estar predominando. Isso é ciência. Isso não é chute. Por favor. Está acabando hoje. Na verdade, a moça já falou que eu estou usando os 10 minutos que o Ribamar deixou para mim, tá? Olhe bem, o que acontece com o pH quando eu tenho alguns elementos? À medida que o pH aumenta, a disponibilidade desse elemento diminui. Então, quando eu pego só o pH e critico algum produto porque ele tem pH alto, eu estou esquecendo do comportamento que aquele troço me tem. Tá certo? Então, é lógico, eu não posso pegar uma coisa com pH 2,5 e colocar 12,5 e colocar aí para as pessoas ficarem pegando com a mão, né? E usando sem nenhuma proteção. Agora, o efeito desse material no solo e na solução do solo vão me ser benéficos. Isso eu tenho que analisar. A coisa é um conjunto, né? Percebam que eu usei o modelo da orquestra sinfônica, a coisa tem que ser pensada num conjunto. E é o conjunto que vai me dizer se eu estou legal ou se eu estou fazendo alguma besteira. Vamos lá? Com isso, eu consigo fazer a especiação, saber qual é a espécie, qual é a fórmula química, o composto químico que eu tenho lá no solo. Ali eu coloquei do alumínio, que eu sabia que já de antemão que seria uma preocupação, principalmente que quando a gente faz a 10.004, quase todo o material vai dar excesso de alumínio. E tem que dar por quê? Porque o alumínio representa todo lugar que tem alumínio no solo. Não tem jeito, não tem. Vamos lá? Associação dos componentes do solo. Então, ali, ó, são o agregado, né? Está no formato ali de uma montanha, as ações que estão ocorrendo, ele vai se partir em silt, areia e argila. Eu tenho todas essas reações com os óxidos de ferro e alumínio. Eu formo as argilas do solo, que a minha amiga Rudiero falou deles. Eu posso originar argila 2:1, argila 1:1. Vamos lá? Efeito da aplicação. Aqui no pH do solo. Vamos lá. Esse quadro aí mostra alguns produtos que são utilizados para alterar o pH do solo. E mostram a composição deles. Mais um, por favor. A mesma coisa para produtos, aquele primeiro é a nível internacional e aqueles de baixo a nível nacional. Nem eu estou conseguindo ver aquilo ali. É que não deve ser nada importante. O que diabo tem ali? Ah, pode passar. O tempo já foi, não tem problema. Esse aí está claro para nós, olha. Aqueles 5 que eu citei. Arsênio, cádmio, chumbo, cromo e mercúrio. Normalmente, arsênio e mercúrio e cádmio, nós não temos problema deles no agregado siderúrgico. Por que não vamos ter? Por que, meu querido químico? Porque se eu tenho alguma coisa que sublima, você sabe o que é sublimar? Todo mundo sabe o que é sublimar aí? Sublimar é passar do estado sólido para o vapor. De uma vez só. Normalmente, essas coisas ali no arsênio e no mercúrio ocorrem a 600, 700 graus. Se o meu agregado siderúrgico foi originado em 1.200, 1.400 graus, o mercúrio e o arsênio que estavam lá já rodou há muito tempo. Ele poderá achar lá nos gases, na coleta de gases, eles podem aparecer. Tá? Então, me sobra quem? O cádmio, o chumbo e o cromo, que são muito pouco presentes. Beleza? Vamos lá? Ali nós temos, então,
os materiais comparados. Coisa interessantíssima aí agora, tá? Se eu uso um calcário dolomítico, ele tem muito magnésio. Um calcário calcítico, ele tem pouco magnésio. Ali, no caso, nem é calcário. Estou usando calcinados. Tá? E se eu comparo isso com a escória, vejam, o gesso não dá problema nenhum de pH. Tá? Se eu uso a escória, observem bem o seguinte, o efeito da escória, comparado aos óxidos, é muito menos, de menor intensidade, do que os óxidos. Isso, para alguns casos, é bom, e para outros, nem tanto. Então, quando eu pego ali, ó, aquele trabalho que está ali, o professor aqui da Universidade Federal Fluminense, em 1992, fez a tese de doutorado dele e analisou os materiais que são usados na agricultura sob o ponto de vista de teores de elementos contaminantes. Então, está ali. E quando a gente vê o material agregado siderúrgico, ele tem menos do que esses materiais que são usados como corretivos e como fertilizantes. A diferença toda é que ninguém fazia 10.004 nos produtos naturais. E nós penalizamos aquilo que chamamos de resíduo quando fazemos a 10.004. Não estou falando que não devemos fazer, não é nada disso. Tá? Eu só estou chamando a atenção que nós temos um rigor, e temos que ter, não tenha dúvida, com aquilo que nós estamos chamando de resíduo, no caso agregado siderúrgico, e deixamos passar batido os agregados naturais. Então, nós temos que pensar isso aí um pouquinho, por favor. Mais um quadro louco para mostrar para vocês que a gente consegue prever tudo isso usando o conhecimento que a gente tem. Vamos lá? Eu estou correndo um pouquinho, porque o senhor já está ficando enjoado, né? Um estudo de caso. Aqui não tem nenhum técnico de segurança que trabalha aqui dentro, não, né? Até porque o evento é sobre agregado, não é sobre segurança de trabalho, viu, gente? As imagens que eu vou passar ali, elas são complicadas. Então, quando vocês falaram aqui em 2, 3, 4, 5 toneladas de agregado siderúrgico, eu vou mostrar para vocês um estudo que eu fiz em 2017, foi um ano antes até do meu acidente. Por favor, o órgão ambiental de Minas, preocupado com a siderúrgica lá, que estava historicamente dispondo o agregado siderúrgico, ou a escória, ou o resíduo, num terraço com o rio do lado. Aí, a FEAM, gente, nós temos que saber se vocês têm que estar contaminando o solo e a água. Aí, Caetano, vem cá para nós, dá uma ajuda aí. Você faz isso para nós? Faço. Vamos lá? O objetivo era verificar, então, os efeitos daquela disposição do agregado diretamente sobre o solo, sem impermeabilização, porque na época que começou, não exigia. É antes de 1988 que isso tem. Isso é da década de 50, 60. A área, bom, mostra para nós, clica aí. Olha lá, gente, o tamanho daquela coisa ali. A de cima tem 5 hectares. 5 hectares são 5 Maracanã. A de baixo é menorzinha um pouquinho, ela tem quase 3 hectares. Aí, aqueles pontos que estão marcados ali, o cara foi com a reta escavadeira e encontrou o solo natural e escavou 2 metros para baixo ainda. Aí não tem ninguém na segurança aqui, vamos lá. Olha lá, gente. Olha o tamanho de um rapaz de 1,75 m em relação ao buraco e o cara lá embaixo. Se aquele troço desmorona ali, eu não estava aqui para contar a história. Não, no meio da pilha não tem jeito, porque ali é na lateralzinha. Porque no meio lá vai dar uns 70 metros de altura. Ali, ó, ali está no mínimo 10 metros de altura, na beiradinha. E a figura inicial lá, vocês estão conseguindo ver aquela linha vermelha? Do lado de cima vocês estão vendo um risco? Aquele é o Rio Piracicaba.
O depósito não está perto, não. Já está em cima. Está dentro. Aí, nós fizemos a amostragem de solo a cada 10 centímetros, até 1 metro de profundidade, fizemos as análises, fizemos a amostragem da água do rio de montante e de jusante. Tá? O primeiro relatório sobre solos, contaminação do solo, possibilidade, são 99 páginas, se alguém quiser, fica à vontade para ler. E o de água deu menos um pouquinho, deu 66. Né? Também, quem quiser, fica à vontade. Né? Todo esse embasamento teórico que eu coloquei anterior foi usado para poder chegar à conclusão que vai ser apresentada agora. Vamos lá? Então, resultado da discussão. Elevada umidade, é um córrego, um rio do lado, um lugar, um terraço, plano, baixa aeração, inexistência de matéria orgânica, que tinha 50 anos de material depositado, matéria orgânica já acabou, naquele solo de baixo ali. Ambiente de redução. Isso aí são os resultados. Clica, por favor. Ambiente redutor, textura franca a franco-arenosa, ou seja, é uma coisa que não retém nutriente, não retém elemento. Se fosse argiloso, ele serve de barreira. Isso me deu, para cálculo, um EH de 500, negativo, milivolt, um pH quase de 10, 9,5, alto teor de ferro, que é né, o pessoal da metalurgia sabe que a escória tem escória aí com 20% de ferro. Né? Quase um minério, né? Quase um minério de ferro. A reação redox é que mandou, e pelo diagrama de Purbeck, por favor, ao analisar, a gente chegou à seguinte conclusão, que é esse estudo de caso aí. Eu não vou ler aquilo, não. O que está dizendo ali? Que abaixo de 30 centímetros não mudou nada. Isso com uma pilha de 70 metros em cima, com 7 hectares de área. A 30 centímetros de profundidade, que eu, vamos dizer assim, na hora que eu abri lá, a máquina abriu a trincheira, pode ter até misturado, não houve movimentação desses elementos. E isso é explicado tecnicamente, está tudo lá no relatório. Por que isso não aconteceu? Isso é química. Né? A segunda conclusão ali é sobre o estudo da água. Não houve influência na água do Rio Piracicaba. Na verdade, houve uma melhora. A de montante estava pior do que a de jusante. O que é perfeitamente aceitável, porque você tem uma área que tem utilização vária a montante, e dentro daquela área ali, naquele percurso, ele não sofre aquelas alterações. Alguém falou aqui, se não me engano, foi a Rudiera, falou sobre eutrofização e algumas coisas que acontecem com a água. A água do rio Tietê, ela, dentro da cidade de São Paulo, é uma bela porcaria, não é? É um esgoto a céu aberto. A 50, 100 quilômetros abaixo, tem peixe, as pessoas nadam. Se chama autodepuração. São fenômenos naturais que ocorrem. Para encurtar, então, eu gostaria de deixar, já que eu sou um marciano, eu gostaria de deixar uma mensagem. Devemos nós olhar o solo nas nossas mãos. Só que entender que, ao tempo que nós temos ele nas nossas mãos, a terra, nós também estamos ali dentro. Então, nós temos que ter bastante cuidado com o que fazemos. E a ciência é a nossa arma para não fazer grandes besteiras. Tá? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. E, por fim, como conclusão dessa apresentação, por favor, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: cientificamente, o uso do agregado siderúrgico no solo é seguro. Entretanto, é conveniente ter controle sobre os teores dos elementos contaminantes listados aí.
eu estou chamando a atenção porque nós do Ministério da Agricultura, que eu sou regido pelo Ministério da Agricultura, a gente tem essa preocupação. E gostaria de lembrar para vocês o seguinte, o engenheiro civil, o Patrício é engenheiro civil, como é que você vê o solo, Patrício? O que é o solo para você? Beleza. Tem algum... O Rodrigo, que é engenheiro civil, o Rodrigo trabalha o DR, como é que você vê o solo, Rodrigo? Um material, assim como o professor Patrício falou, mas que a gente pode fazer um bom uso para a infraestrutura rodoviária. E vocês viram lá pela Ruggeri que, dependendo da situação, você tem que tirar aquele solo mole, aquela porcaria, e melhorar aquilo para o seu uso. Tem algum engenheiro de Minas aqui? Para o engenheiro de Minas, o solo é tudo aquilo que está distanciando ele do minério. E eu, como agrônomo, gente, como é que eu vejo o solo? Eu vejo o solo como a casa da minha planta. Aquela planta que eu vou produzir para alimentar a população, a meus filhos, e que eu quero que ele continue produzindo eternamente. Então, me desculpem os demais, eu acho que a visão do agrônomo sobre contaminação de solo e água, ela é muito mais, ela pega muito mais lá no questão do coração do que das outras profissões. Estou aqui, então, justificando de um agrônomo estar aqui gastando quase uma hora da paciência de vocês. Muito obrigado e desculpa aí. Obrigado, professor Caetano, professor da Universidade Federal de Viçosa, engenheiro agrônomo, divertido, inteligente. Muito obrigado por sua apresentação. Bem, agora eu vou... Isso, eu vou fazer... Poxa... Na verdade, eu vou trazer para cá, olha, Alberto, do lado de cá também, duas do lado de cá. Você fica bem, fica aí, fica quietinho aí. Vou chamar de